Mas beleza, dado essa nossa análise, né, que foi somente aqui da equação que a gente chegou, certo? Não peguei nenhuma equação de estado. Vamos calcular agora uma das equações de estado, certo? Vamos calcular agora quanto é que vale 1 sobre a temperatura, porque a equação de estado que vai me passar 1 sobre a temperatura, que vai ser derivada de Szinho com relação ao Uzinho, essa expressão daqui vai me passar uma forma de quantificar a energia em função da temperatura. E a energia em função da temperatura vai ser muito importante para a gente, porque ela vai carregar, inclusive, a informação da magnetização total do nosso paramagneto. Então a gente vai saber calcular em função da temperatura, quando você tem um campo magnético externo, qual que vai ser a magnetização desse sistema. Vai ficar claro por quê? Primeiro eu vou calcular essa expressão, e aí eu comento por que a energia tem relação com a magnetização. E, inclusive, a gente vai ter informação do comportamento magnético via termodinâmica, que vai ser algo bem interessante que a gente não fez até o momento. Ok? Então, bom, né, vamos lá, vamos calcular a derivada desse cara daqui, né? Vamos calcular a derivada aqui da entropia com relação à energia. Começando então, derivada de constante vai dar zero, então a gente já vai para essa segunda parte de fato, ok? Então vamos lá, que vai ficar menos. Os dois termos vão ter k sobre 2, então eu já vou colocar essa k sobre 2 aqui e vamos fazer as derivadas, ok? Então, derivada com relação à energia, regra do produto. Então, derivada do primeiro, então menos 1 sobre mb, derivada do primeiro, vezes o segundo. Então, esse cara daqui, então, derivada do primeiro vezes o segundo, mais primeiro derivado do segundo. Então, mais 1 menos o mb. Derivada do segundo vai ser o quê? Inverso do que está dentro, né, do logaritmo. Então, aqui menos o mb. Derivada do que está dentro, né, vai ficar aqui um menos 1 sobre mb. Ok? Então, e depois aqui, né, agora a segunda parte, tudo igual, com a única diferença aqui em vez, é só a gente trocar dessa parte para essa parte daqui, é só a gente trocar o menos u por mais u. Então, eu vou até copiar aqui esse resultado. Então, copiar esse resultado aqui. Opa, vou colocar mais para baixo aqui para não confundir. E é isso. Então, esse cara daqui trocando os sinais aqui por positivo, positivo, positivo e positivo. Então, é isso. Ok? Então vamos lá, né? Algumas coisas que já dá pra gente perceber, ó. Esse termo daqui vai cortar com esse termo vai cortar com esse termo. Vai dar 1, ok? Além disso, ó, menos 1 sobre mb vai cortar com menos 1 sobre mb. Ok? Cortou também. Muito semelhante com a do sólido de Einstein, né? Mas enfim, o que a gente tem aqui então, né? A partir dessa nossa expressãozinha aqui, 1 sobre a temperatura, vai ser igual ao quê? Ó? É o seguinte, eu vou passar esse sinal de menos para dentro. Então, aqui vai ficar mais, aqui vai ficar mais e aqui vai ficar menos. Ok? Então, 1 sobre a temperatura vai ser o quê? Ó, todo mundo aqui vai ter esse 1 sobre mb. Então, aqui vai ficar um K dividido por 2mb. Vai ficar aqui o quê? Ó, ln de 1 menos u sobre mb. Vou trocar por colchete. Vai ficar menos ln de 1 mais u minúsculo mb. A expressão realmente é bem parecida com a do sólido de Einstein, né? Até porque a contagem de estados ela é binomial, então realmente o comportamento é bem semelhante. Se a gente quer obter a energia como funciona a temperatura, o que eu vou fazer? Ln da subtração. A subtração de ln, perdão, é a mesma coisa que ln da razão. Então aqui vai ficar 1 mais u sobre mb. Eu tiro este cara daqui. Okay? Vai ficar esse cara todo aqui, ó. Ok? Agora eu tenho ln de todo. Deixa eu trocar aqui, na verdade. Ó, aqui eu vou colocar chave, aqui eu vou colocar colchete, colchete e chave. Ok? O que eu faço agora? Vou passar o 2mb para o outro lado, dividido por k. Então, 2mb, aqui vai ficar k. Ok? E esse cara daqui some. E agora o que eu faço? Exponencio ambos os lados. E quando eu for exponenciar ambos os lados, aqui eu vou ter 1 menos u sobre mb. 1 mais u sobre mb vai ser igual a exponencial de 2mb dividido por kt. O que eu faço agora? Eu vou fazer aqui um procedimento semelhante ao que eu fiz do sólido de Einstein, né? Primeiro, eu vou colocar aqui um sinal, vou multiplicar por menos ambos os lados. Aqui eu vou colocar mais, aqui eu vou colocar menos. O que eu vou fazer depois? Eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou somar mais 1 e eu vou colocar menos 1. Por quê? Porque olha só, aqui eu vou ter 1 mais esse cara, aqui eu vou ter 1 mais esse cara, ok? Então, vai sobrar menos 2 dividido por 1 mais u sobre mb, aqui, mais 1, vai ser igual a menos exponencial de 2mb sobre kt, ok? Então, o que eu vou fazer? Ó, passo esse 1 daqui subtraindo, menos 1, troco o sinal aqui dos dois lados, de forma que, isolando a energia, o que a gente vai obter vai ser o quê? 1 mais u sobre mb vai ser igual a 2 vezes, né, 2 dividido aqui por exponencial
de 2mb sobre kt mais 1, ok? Aí o que a gente faz? Passa esse 1 subtraindo aqui para o outro lado e depois, né, basta passar o mb multiplicando. Então, aqui a gente tem a expressão da energia em função da temperatura, ok? Para um paramagneto de 2 estados, né? Também chamado, né, de paramagneto ideal de 2 estados, ok? Bom, essa expressão daqui dá pra gente dar uma mexida nela, né? Dá pra gente escrever ela de uma maneira mais estratégica, ok? No caso, né, em termos de funções hiperbólicas, que é o seguinte, vamos tirar o MMC dessa partezinha daqui, ok? Se a gente tira o MMC dessa parte, o que a gente vai ter? Ó? Essa parte vai ser 2 vezes, vai lá, menos 1. Se eu vou tirar o MMC, vai ficar menos exponencial de 2mb sobre kt, menos 1, tudo isso aqui dividido, né, exatamente ali pela exponencial, né, de 2mb sobre kt mais 1. Vamos lá, aqui na parte de cima a gente já pode, né, esse menos 1 com esse 2 vai ficar 1. E, né, para poder ficar mais estratégico, a gente pode fazer o seguinte, vamos fatorar primeiro um sinal de menos aqui. Então vai ficar menos exponencial de 2mb sobre kt, né, menos 1, dividido por exponencial de 2mb sobre kt mais 1. Essa expressão daqui, né, esse cara daqui, ele é igual a tangente hiperbólica de mb sobre kt. Né? Ah, Felipe, não estou conseguindo enxergar isso tão bem. Né? Para poder ficar claro que essa expressão realmente tem a ver com a tangente hiperbólica, e aí, de fato, né, a energia pode ser escrita como sendo uma função, né, hiperbólica, né? No caso, a energia em função da temperatura é descrita por uma tangente hiperbólica. Tem um jeito fácil de perceber isso aqui, que é o seguinte. Qualquer coisa que eu multiplique, né, de forma igual em cima e embaixo de uma fração, vai ser a mesma coisa, certo? Eu vou estar multiplicando por 1. Então eu vou multiplicar por um estratégico aqui. Eu vou multiplicar por uma exponencial de menos mb sobre kt, tanto em cima quanto embaixo. Então exponencial de menos mb sobre kt. Quando eu faço isso, o que isso daqui vai dar? Vai dar menos, ó, exponencial, 2 vezes uma coisa e menos a coisa, fica só exponencial da coisa. Então exponencial de mb sobre kt menos exponencial de menos mb sobre kt, né, porque vai estar multiplicado por menos 1, dividido por, mesma coisa embaixo, exponencial de mb sobre kt, pelo mesmo motivo, né, e aqui mais exponencial de menos mb sobre kt. Agora olha só que maravilha, né, que eu tenho uma subtração de exponenciais com argumento, né, com sinal invertido, e que eu tenho soma desses caras. Se você se lembrar, esse cara daqui vai ser igual ao quê? Vai ter menos, porque esse menos daqui vai estar sempre aqui, ok? O cara de cima vai ser 2 vezes, né, 2 seno hiperbólico de mb sobre kt, enquanto o cara aqui de baixo, que é a soma, né, dessas exponenciais, vai ser 2 vezes cosseno hiperbólico de mb sobre kt. Né? Claro, 2 cota com 2, seno hiperbólico sobre cosseno hiperbólico é, por definição, tangente hiperbólica de mb sobre kt. Aqui no caso, né, tem o sinal de menos, porque lembrando, a gente não pode esquecer esse sinal de menos, que já veio sendo carregado o tempo inteiro. Então, aquela expressão que está aqui, né, da energia como sendo uma constante vezes esse cara, a gente viu que esse cara agora, ele é o quê? Ele é exatamente uma tangente hiperbólica. Né? Consequentemente, o que a gente pode falar aqui? A gente pode falar que uma das equações de estado, né, se a gente for falar da energia aqui de um paramagneto de 2 estados, essa energia em função da temperatura vai ser o quê? Vai ser menos mb tangente hiperbólica de, aqui vai ser, como é que é o expoente mesmo? mb sobre kt. Então, mb dividido por kt. Então, essa daqui vai ser, né, uma das equações de estado, né, do nosso paramagneto de 2 estados. Aqui, no caso, se eu quisesse pegar a energia mesmo, né, se eu quisesse pegar a energia de fato, o que eu faria? Né, a gente sabe que a energia é igual ao número de partículas vezes a densidade de energia. Né? Então, se a gente quisesse pegar realmente a expressão da energia, né, que vai ser relevante aqui para a gente, por um motivo que eu vou deixar claro, né, a energia seria o quê? Seria menos nmb tangente hiperbólico de mb dividido por kt. Então, essa daqui, enfim, é a nossa equação de estado. A partir do momento que a gente tem em mãos, né, a energia em função da temperatura, a gente pode fazer diversas análises físicas. Né? Uma delas, bem natural de ser feita, mas que eu não vou fazer aqui, seria fazer a mesma análise que a gente fez para o caso do sólido de Einstein. Né? A partir do momento que a gente pegou essa expressão, né, dessa forma, né, um U em função de T, para o sólido de Einstein, o que a gente calcula? A gente calculou o calor específico. Se vocês lembrarem, como é que é uma maneira que a gente tem de calcular o calor específico? E a maneira com que eu mostrei para vocês, naquelas derivadas termodinâmicas, era como? Era T sobre N derivada da entropia com relação
a temperatura, né? Aí no caso a gente mantinha volume e número de partículas fixado. Aqui no caso seria só o número de partículas fixado, né? Outra possibilidade, né, igual eu fiz com você no sólido de Einstein, né, que eu fiz com vocês, se a gente tem a entropiazinha, né, a entropiazinha não depende do N, e aí esse cara daqui some, então seria só calcular essa derivada, né, e aí pelo mesmo motivo do sólido de Einstein, né, dado a dependência, né, dado que aqui a gente tem a entropiazinha como uma função somente de energia, né, esse cara daqui poderia ser escrito também como sendo del U, né, por partícula, né, a derivada do Uzinho com relação à temperatura. E a gente já tem esse cara aqui. Então, ou seja, a gente poderia determinar qual que é o calor específico de um sólido de Einstein, de um sólido de Einstein não, perdão, de um paramagneto de 2 estados, ou seja, qual que é a energia que a gente tem que fornecer para esse paramagneto para que ele aumente a sua temperatura em uma certa quantidade específica. Enfim, dá para a gente fazer essas análises. Porém, levando em conta que o paramagneto de 2 estados é um sistema que interage com o campo magnético, né? Tá claro aqui, ó, tem um campo magnético. Eu queria fazer aqui uma análise diferente dessa do calor específico, e a gente consegue ter para qualquer tipo de corpo. Ok? Aproveitando aqui, né, que o paramagneto de 2 estados não é oficialmente um sistema simples, no sentido que a gente tratou, né, na revisão termodinâmica, porque ele interage com o campo externo, que tipo de informação a respeito da interação dele, né, do comportamento magnético que a gente consegue pegar a partir, né, dessa descrição termodinâmica? Uma das coisas que a gente pode pegar é, por exemplo, qual que é a magnetização do paramagneto. A magnetização é uma grandeza relevante para a gente poder trabalhar. Certo? Se vocês se lembrarem, a magnetização ela é basicamente uma soma de todos os momentos de dipolo, né, do nosso sólido. Bom, como é que a gente poderia obter a magnetização? Né, vamos lá, vamos pegar aqui o nosso paramagneto, porque vocês vão ver que a magnetização realmente tem uma relação direta com a energia. É o seguinte, como é que a gente faz para determinar qual que é a magnetização total? Como eu comentei, a magnetização é a soma, né, dos momentos de dipolo. Okay? Seria como se fosse um momento de dipolo resultante, né, do nosso material. Então, olha só, vamos supor, aqui a gente vai ter um total de N constituintes, a gente vai ter N mais voltados para cima, né, e N menos voltados para baixo. Como é que vai ser o momento de dipolo total? Vai ser o que? Pega o Mzinho e soma com N+, né, quando for para cima, e quando os que forem para baixo, você soma com menos Mzinho. Eu acho que ninguém tem dificuldade, né, de perceber que realmente isso daqui passaria para 20 momentos de dipolo total. Ok? Eu estou somando todos os momentos de dipolo, levando em conta os que estão para cima e os que estão para baixo. Ok? Logo, a magnetização seria o quê? Seria Mzinho que multiplica N+, menos N-. Agora só que interessante. N+, menos N-. Se vocês lembrarem, essa expressão daqui é muito próxima que a gente tinha da energia. Como é que era a expressão da energia para um paramagneto de 2 estados? Ela era menos MB, no caso eu vou colocar aqui, né, sem o menos, ela era MB, que multiplica N menos N+. Agora sim, né, fatorando um menos para poder ficar com uma cara mais agradável, menos B, Mzinho, N+, menos N-. Opa, olha só quem que apareceu aqui. Quem apareceu aqui foi exatamente o que a gente chamou de magnetização. Então, a nossa descrição do paramagneto de 2 estados nos leva a uma relação de que a energia ela vai ser igual a magnetização, a menos a magnetização, vezes o campo magnético. Okay? De forma que, se eu tenho a energia, basta eu dividir pelo módulo do campo, que eu vou ter a magnetização. Ou seja, a magnetização ela pode ser escrita como menos a energia em função do campo magnético. Agora, olha só, a gente não acabou de determinar qual que é a energia aqui para um paramagneto de 2 estados, então a gente sabe falar qual que vai ser a magnetização em função da temperatura. Olha só que interessante. Certo? Então, né, ou seja, dado tudo isso daqui, né, deixa eu pegar essa expressão daqui, né, já que eu estou fazendo essa relação com a energia total, né, e não com a energiazinha, né, eu vou fazer uma relação com ela também. Ok? Mas, enfim, então, dado que essa aqui é a nossa energia, né, a nossa magnetização, ela vai ser o quê? Ela vai ser menos U sobre B. Então vai ser o menos vai cortar com esse menos daqui e esse B daqui vai sumir. Ou seja, vai ser número de partículas vezes momento de dipolo de cada um desses caras vezes tangente hiperbólica de Mzinho B sobre K. Ok? Então essa daqui vai ser a magnetização do nosso paramagneto de 2 estados. Eu vou desenhar aqui, né, com vocês como é que vai ser o gráfico desse cara, né? É bem interessante a gente analisar o gráfico para que a gente tenha uma ideia qualitativa realmente do que essa função significa. Mas percebam que aqui a gente também consegue definir uma magnetizaçãozinha, digamos assim. Né? Porque olha só, se a gente chega e passa o N dividindo, a gente tem que a magnetização, né, por constituinte, né, a magnetização ali por partícula vai ser igual ao quê? Vai ser igual a Mzinho tangente hiperbólica de MB sobre KT. E essa expressão daqui, ela tem uma informação muito rica pra gente.
Porque olha só, o que é Mzinho? Mzinho é o momento de dipolo de cada, né, o módulo do momento de dipolo de cada partícula. O que é esse cara daqui? Esse cara daqui é o momento de dipolo médio de cada partícula. O que esse cara daqui está fazendo é o quê? A gente está somando todos os momentos de dipolo e depois dividindo pelo número de partículas. Então a gente está fazendo uma média, certo? Ou seja, dado que a gente tem aqui uma configuração qualquer, na média, qual seria o momento de dipolo magnético de cada um desses constituintes? E o que a gente obtém é essa expressão daqui, né, de que o momento magnético, né, médio, exatamente, de cada constituinte, né, do nosso paramagnético de dois estados, ele vai ser o momento magnético de fato, o módulo do momento magnético de cada constituinte, só que ajustado aqui por um certo fator. Ok? E aí, antes de eu plotar aqui de fato o gráfico, né, que vai ser basicamente um gráfico da tangente hiperbólica, né, porque o que esse gráfico daqui está falando para a gente é o quê? Tangente hiperbólica vezes uma constante. Então vai ser o gráfico da tangente hiperbólica, basicamente. Okay? Antes de eu realmente plotar esse gráfico aqui, eu queria só fazer uma análise de o que a gente esperaria fisicamente, né, desse momento magnético médio em função da temperatura, né, para que a gente consiga extrair alguma informação física antes de ver o resultado. Porque, lembrando, mais importante do que obter um certo resultado é você conseguir ter uma descrição mental, se você conseguir ter uma ideia antes de ter o resultado de como é que vai ser o comportamento desse cara. Okay? A física mora aí, né? O resultado vai falar para a gente só como é que a expressão matemática é, okay? O comportamento exato. Mas o comportamento qualitativo a gente consegue extrair antes de ter uma resposta numérica de fato. No caso, né, a análise dessa expressão que eu vou fazer com vocês vai ser no regime de temperaturas positivas. Porque lembrando, apesar de aparecer um regime de temperaturas negativas no paramagnético dos estados, esse regime não é um regime físico. Eu, inclusive, discuti isso com vocês. Então, vamos lá. Vamos supor que eu tenho aqui, né, um paramagneto qualquer, ok? Um paramagnético de dois estados qualquer. E aí eu chego e coloco um campo magnético externo aqui fora, ok? Primeiro vamos fazer a análise de quando a temperatura for igual a zero, ok? Se a temperatura for igual a zero, qual que é o comportamento que a gente espera aqui para o nosso paramagneto de dois estados? O que a gente espera aqui é que, como a temperatura é zero, nenhum desses caras tem uma agitação térmica. Se nenhum desses caras, se nenhum dos constituintes tem uma agitação térmica, a tendência vai ser o quê? A tendência é que todo mundo se alinhe ao campo. Se um paramagneto é um material que seus constituintes tendem a se alinhar a favor do campo magnético e não existe energia térmica, né? Esses caras não possuem nenhuma energia térmica porque a temperatura é zero, para fazer com que eventualmente exista alguma flutuação, né, com que um desses caras invertam, realmente o que a gente vai observar, né, o que a gente espera observar é todo mundo alinhado com o campo magnético. Se todo mundo está alinhado com o campo magnético, né, que nesse caso é um campo magnético positivo, que está apontando para cima, o que a gente esperaria aqui, né, para o nosso momento magnético médio? Né? Ou seja, o que a gente esperaria para o nosso M sobre N? Né? O que a gente esperaria aqui seria esse cara ser igual ao quê? Seria esse cara ser igual ao Mzinho. Por quê? Porque todo mundo está para cima. Se todo mundo está para cima, qual que vai ser a média de todo mundo para cima? Vai ser a soma de todo mundo para cima dividido pelo número de constituintes, que vai dar todo mundo para cima. Né? Nada mais natural. Da mesma forma, né, se a gente tivesse um campo magnético para baixo, né, com também temperatura zero, obviamente o que a gente esperaria? Pelo mesmo raciocínio, a gente esperaria que todo mundo ficasse para baixo. Então, o que a gente esperaria, né, é um momento magnético médio de quanto? Menos M. Agora, vamos voltar com o caso do campo magnético estando para cima. Vamos supor que agora exista alguma temperatura maior do que zero. Alguma temperatura qualquer. Okay? Se eu tenho uma temperatura qualquer, o que eu espero? O que eu espero é que tenha, né, mais uma temperatura finita, né, maior que zero, mas finita. O que eu espero é que vão ter alguns para cima e alguns para baixo, porém vão ter mais para cima do que para baixo. Ok? Por quê? Porque por mais que exista energia térmica para eventualmente fazer flutuações, para fazer com que alguns deles se invertam, né, fornece energia suficiente para fazer com que eles se invertam, você tem ainda um campo magnético aqui. Então, realmente, eles tendem a ter existe uma preferência a se alinhar a favor do campo magnético. Então, o que a gente espera, né, o que a gente esperaria é que o M sobre N seria, né, no caso, maior do que zero. Okay? Nosso M sobre N seria maior do que zero, mas ele seria menor do que M. Okay? Por quê? Porque não é todo mundo que está para cima, então a média vai ser menor, porém vai ser maior que zero, porque vai ter mais para cima. Mesma ideia, né? Exatamente a mesma coisa se o campo magnético fosse para baixo. Se o campo magnético fosse para baixo, o que a gente esperaria? Teria mais deles para baixo do que para cima. Ok? Né? Mesma ideia. Né? Deixa eu até colocar aqui, ó, T maior que zero. T maior que zero. Porém, né? E aí porém não, né? Aí por conta disso, o nosso M sobre N ele seria maior do que menos M, mas seria menor do que zero. Então estaria ali entre zero e menos M.
Agora, o que a gente esperaria, né? Tanto se tivesse um campo magnético para cima, quanto se tivesse um campo magnético para baixo, ok? Eu vou até colocar aqui os dois juntos, não significa que tem os dois campos simultaneamente, ok? Só significa que eu estou fazendo uma análise dos dois. Se a temperatura tendesse a infinito. Se a temperatura tendesse a infinito, o que eu esperaria? Se a temperatura tende ao infinito, significa que existe tanta energia térmica, né? Ou seja, esses caras aqui têm uma agitação tão grande e por mais que exista um campo magnético, eles vão ficar todos embaralhados, certo? Sempre existe uma energia térmica grande o suficiente para fazer com que esses caras não tenham nenhuma preferência. Eles vão estar tão agitados que a preferência do campo magnético ela vai se tornar desprezível. Então o que a gente realmente vai esperar é que esses caras daqui, né, que tenham mais ou menos a mesma quantidade, né, exatamente de momentos de dipolo para cima e para baixo. Então o que a gente espera é que M sobre N ele tenda a zero nesse tipo de regime. Okay? Espero que tenha ficado claro mais ou menos essa análise e de que de fato é isso que a gente espera para esse tipo de sistema. Agora vamos analisar de fato a expressão que a gente chegou, ok? Vamos analisar, né? Como é que é um gráfico de tangente hiperbólico? Né? Vamos lá, o gráfico de uma tangente hiperbólica, no caso já vou desenhar aqui o gráfico desse M sobre N, ok? No caso eu vou fazer um gráfico de M sobre N vezes 1 sobre Mzinho, ok? Ou seja, eu vou fazer um gráfico só da tangente hiperbólica, porque a tangente hiperbólica vai falar pra gente o quê? Vai falar o fator que a gente tem que multiplicar o momento magnético para falar qual que vai ser a média. Ok? Aí é uma forma mais natural de se representar, ok? Ok? E aqui eu vou fazer em função, eu vou fazer aqui em função de MB sobre KT, que é esse argumento daqui. Que ou seja, basicamente eu vou desenhar um gráfico de uma tangente hiperbólica, ok? Por que eu vou fazer dessa forma e não vou desenhar, por exemplo, em função da temperatura T? Porque quando eu faço em função dessa razão daqui, percebam, eu estou fazendo em função tanto do campo magnético quanto da temperatura. E nessas nossas análises, teve hora que o campo foi para cima, teve hora que o campo foi para baixo. Teve hora que a temperatura foi igual a zero, teve hora que a temperatura foi maior que zero, limite para infinito. Então perceba que todas as situações são mesclas de comportamento da temperatura com o comportamento do campo magnético. Então, se eu faço um gráfico com essa razão, eu consigo abarcar nesse gráfico todos os comportamentos entre campo magnético e temperatura. Okay? No caso, né, o gráfico aqui da tangente hiperbólica vai ser um cara dessa forma, ó, vai ser algo desse jeito aqui. Ó. Okay? Vai ser algo dessa maneira daqui. Okay? Aqui, no caso, não ficou simétrico, né? Enfim, eu tentei desenhar em escala, mas não deu. Mas, enfim, só para deixar claro, aqui é menos 1 e aqui vai ser 1. Então a tangente hiperbólica é isso. Ela tende a menos 1 quando o argumento é menos infinito, ela tende a 1 quando o argumento é mais infinito, e ela faz essa curva suave ligando menos 1 até o 1, passando pelo ponto 0,0. Esse comportamento é de fato o que a gente espera? E a resposta é sim. Olha só, vamos analisar cada um desses caras daqui. Primeiro, vamos analisar o regime da temperatura zero. Temperatura ir para zero significa, né, que o nosso 1 sobre T ele vai para infinito. E não para mais ou menos infinito, ele vai para infinito. Por quê? Porque se eu estou no regime de temperaturas maior que zero, esse meu limite de T indo para zero é tendo para zero pela direita. Então pegando os positivos. Né? Mas no caso, essa nossa fração ela pode tender a mais ou menos infinito. O que vai determinar se vai para mais ou menos infinito? O valor do campo magnético. Se o campo magnético for positivo, vai para mais infinito. Se ele for negativo, vai para menos infinito. Por isso que eu estou fazendo o gráfico com essa dependência, porque eu levo em conta os dois. Então, olha só, está falando que quando a temperatura for igual a zero e o campo for positivo, então essa fração daqui vai tender para infinito. Ok? Agora, olha só, campo positivo, temperatura igual a zero, então a gente espera que o momento magnético vai tender para m, ou seja, que essa tangente hiperbólica deveria ser 1, que o fator que multiplica a média deveria ser 1. E é de fato o que a gente observa, aqui ó, indo para infinito, tem comportamento 1, então está beleza. Então eu inverto o campo com temperatura zero ainda, que a gente espera uma média com menos 1. E é de fato o que a tangente hiperbólica faz, vai para menos 1, então está beleza. Agora, uma temperatura finita, né, maior do que zero, o que a gente espera? A gente espera que o momento magnético médio esteja entre 0 e m ou entre 0 e menos m. O que vai determinar isso para a gente? O sinal do campo magnético. Então, olha só, temperatura positiva, denominador positivo, ok? Então, se o campo for positivo, a gente espera um fator ali que multiplica o mzinho maior do que 0, entre 0 e 1. E é de fato o que acontece. Quando este aqui for positivo, né, a gente tem realmente um fator aqui que acompanha o mzinho, né, nessa nossa expressão, né? Que é exatamente a tangente hiperbólica, um valor entre 0 e 1. E a mesma coisa para o campo magnético, se ele for negativo. Se o campo magnético for negativo, olha só, vai estar entre 0 e menos 1, então o fator que multiplica o mzinho tem que ser entre 0 e menos 1, que de fato é o que acontece nesses trechos aqui, ok? Então realmente está coerente. E agora o último regime,
Quando a temperatura vai para infinito, quando ela vai para infinito, o que vai acontecer com essa razão daqui, independente do valor do campo, porque a gente está sempre levando em conta campos finitos? Esse cara daqui vai para zero. Então, quando esse cara vai para zero, o que a gente espera de média? Zero. Como é que é a tangente hiperbólica? Zero. Então, realmente, a tangente hiperbólica ela contém o comportamento qualitativo que a gente espera. Bom, antes de finalizar essa aula, eu queria fazer uma última análise aqui para aproveitar que esse é um sistema que interage com o campo magnético, que é o seguinte. Na aula da revisão termodinâmica de derivadas termodinâmicas, obviamente, eu só passei as derivadas termodinâmicas dos sistemas que a gente estava analisando. Quando o sistema interage com o campo magnético, tem mais uma derivada termodinâmica que a gente pode definir, que é a susceptibilidade magnética. É aquele QM. Se vocês lembrarem, esse QM ele aparece quando a gente vai fazer a descrição de campo magnético na matéria. Certo? Esse cara daqui está relacionado exatamente a como é que a magnetização está no material. Então esse cara tem uma relação íntima com a magnetização de material. Okay? No ponto de vista da termodinâmica, como é que esse cara pode ser obtido? Esse cara pode ser obtido como 1 sobre N, derivada da magnetização com relação ao campo magnético. Okay? Se a gente calcula esse cara daqui, essa é uma das derivadas termodinâmicas relevantes quando a gente analisa sistemas termodinâmicos que interagem com o campo magnético. No caso aqui, né, a gente tem que fazer essa derivada mantendo o T constante. Aí sim a gente tem a suscetibilidade magnética. Ok? E olha só, a gente tem aqui quanto é que vale a magnetização em função do campo magnético e da temperatura. Certo? Que é de fato o que a gente precisa fazer aqui. Porque olha só, a gente está derivando com relação ao campo magnético, então a magnetização tem que depender do campo magnético. E está mantendo a temperatura fixada, então a gente tem que escrever, essa expressão daqui tem que ser feita com a magnetização em função da temperatura e do campo magnético, que é de fato a expressão que a gente tem. Então a gente pode, inclusive, determinar qual que é a suscetibilidade magnética, porque a suscetibilidade magnética de um paramagneto está relacionado com uma lei bem conhecida, que é a lei de Curie, que eu vou chegar nela com vocês, ok? Mas, enfim, né? Ou seja, vamos pegar aqui quem que é o nosso QM, né? Analisar a termodinâmica de um sistema que interage no ponto de vista magnético. Claro, se eu tivesse um sistema que interage com um campo elétrico, a gente conseguiria fazer a partir da termodinâmica que é, né, a suscetibilidade elétrica. Enfim, cada sistema que interage com um campo diferente, né, cada sistema que não é simples, vão ter as suas derivadas termodinâmicas associadas. Sempre que o sistema interage com o campo magnético, né, que ele se magnetiza, necessariamente a gente consegue definir uma suscetibilidade magnética assim. Só para relembrar, a nossa magnetização ela é N vezes M, tangente hiperbólica de MB sobre KT. Então vamos lá, quanto é que vai ser a derivada? Então primeiro tem esse 1 sobre N. Vamos lá, a derivada da magnetização com relação ao campo magnético. Então primeiro, aqui vai ter o nosso N vezes M, derivada de tangente hiperbólico. Derivada de tangente hiperbólico, se vocês se recordarem, vai dar secante hiperbólico ao quadrado. Okay? No caso, as derivadas de funções hiperbólicas têm uma cara muito semelhante com a das funções trigonométricas. Okay? Isso ajuda bastante. E agora a derivada do que está dentro, a derivada que está dentro com relação a B, vai dar M sobre KT. Ok? Então, olha só, a gente tem aqui, ó, N vai cortar com N. Então, esse cara daqui qual que é a cara desse cara daqui? Vai dar um M quadrado sobre KT. O que é secante hiperbólica? É cosseno hiperbólico elevado a menos 1. Então, aqui vai ser elevado a menos 2. Né? E aqui de MB sobre KT. Ou seja, a suscetibilidade magnética de um paramagneto ideal de dois estados. Ok? Vai ser o quê? Vai ser M quadrado sobre KT, cosseno hiperbólico elevado a menos 2 de MB sobre KT. Ok? Então, essa aqui vai ser a suscetibilidade. Agora, olha só, quando a gente vai analisar sistemas magnéticos, também é bem relevante a gente saber qual que é a suscetibilidade magnética quando não existe campo magnético atuando sobre o sistema. E por que essa informação é útil para a gente? Porque olha só, como essa própria expressão mostra, a suscetibilidade magnética depende do campo magnético. Mas se você se lembrar dos cursos de eletromagnetismo, você vai se lembrar que a suscetibilidade ela era uma constante. Aqui está falando que ela não é uma constante, que depende da temperatura, tudo bem. Né? Ok, variar a temperatura a gente não espera, não é uma coisa muito absurda, até porque quando a gente vai estudar eletromagnetismo, a gente não leva em conta a temperatura, a gente não leva em conta efeitos térmicos, mas a gente leva em conta efeitos de campo magnético. Afinal de contas, quando a gente estuda eletromagnetismo, a gente está estudando matéria no campo magnético. E, se você se lembrar, né, o QM, quando tem campo magnético atuando sobre ele, não depende do campo magnético, é uma constante. A questão é que a gente trata o QM como sendo constante, porque para campos magnéticos pouco intensos, ele praticamente não varia. E é bem fácil de ver isso a partir dessa expressão. Porque olha só, vamos supor que B seja bem pequeno, um B bem pequeno. Ok?
E como é que é uma maneira natural da gente falar que o B é pequeno, né? Enfim, falar que o B é pequeno nesse nosso regime é a mesma coisa que falar que MB é muito menor do que KT. Ou seja, que essa fração daqui é muito menor do que 1. Ok? Mas enfim, que no ponto de vista do eletromagnetismo é realmente pegar Bs que são pequenininhos, aí cada parâmetro vai ter, em cada contexto, né, vai ter ali uma forma diferente de você pegar esse regime. Nesse contexto, o que a gente tem? Olha, que M vai ser igual ao quê? Vai ser igual a M2 sobre KT, cosseno hiperbólico de alguma coisa, né? Esse cara aqui vai estar elevado a menos 2. Então eu vou colocar aqui, ó, elevado a menos 2. Como é que é a expressão do cosseno hiperbólico? Cosseno hiperbólico pode ser expandido como sendo 1 mais argumento ao quadrado sobre 2 fatorial, mais argumento a quarta sobre 4 fatorial e por aí vai. Ou seja, que o primeiro fator depois do 1 vai ser m, b sobre kt elevado a 2, e aqui tem um meio na frente, ok? Agora olha só, se esse cara daqui é muito menor do que 1, se o campo magnético ele é muito pequenininho, ok? O que significa? Significa que aqui eu vou ter 1 mais um termo muito pequeno elevado a menos 2, ok? Se vocês se lembrarem, né, por aproximação binomial, mas é a mesma coisa que expandir isso em série, isso aqui é a mesma coisa que m ao quadrado sobre kt, que multiplica o quê? 1 mais o termo pequeno vezes o expoente, ou seja, menos mb sobre kt ao quadrado, ok? Agora, olha só, se o campo magnético é muito pequeno, ou se esse regime daqui é obedecido, ok? Né? O que acontece? Aqui a gente tem um termo que é muito pequeno ao quadrado. Então, esse termo daqui, ele é desprezado. Esse termo daqui, ele é zero para quando você tem esse regime de baixos campos magnéticos. Então, quando os seus campos magnéticos são bem pequenos, e a gente realmente trata nesses contextos, quando a gente vai estudar eletromagnetismo, olha só, o QM, ele se comporta como? Como é que é o comportamento assintótico? M2 sobre KT, ou seja, o QM ele é uma constante sobre temperatura. E essa daqui, essa expressão, é o que a gente chama da lei de Curie. Só para, inclusive, deixar bem claro, né, se vocês lembrarem no contexto de, né, campos magnéticos na matéria, nos cursos de eletromagnetismo, a gente sempre trata, né, normalmente a gente faz o tratamento todo para sistemas que são lineares. A grande maioria dos sistemas não se comportam de maneira linear. Porém, quando os campos são pouco intensos, os materiais que são isotrópicos, né, ou seja, que eles não apresentam anisotropia, eles se comportam de maneira linear. E aí, nesse regime específico, que o QM era uma constante. Lembrando, o QM não precisa ser uma constante. Mas é que eu estou só justificando, né, por que nos cursos de eletromagnetismo a gente tratava o QM como sendo uma constante, sendo que aqui está falando que não é, ok? Mas é porque num regime de baixos campos magnéticos, né, que seria um regime linear, digamos assim, né, no eletromagnetismo, realmente o QM ele vai ter um comportamento aqui que é constante, ok? Claro, para cada temperatura. Né? Na prática, o que a gente acabou de obter aqui é que para esse regime, né, pouco intenso dos campos, né, o QM, a suscetibilidade magnética, ela é uma função inversa da temperatura, ok? Mas enfim, é basicamente essa análise que eu queria fazer com vocês de um paramagnético de 2 estados. Perceba, a gente fez muita coisa aqui, certo? Só refazendo aqui, né, toda a discussão que a gente fez, ó, pra vocês terem noção, olha tanto de coisa que a gente fez. Primeiro eu descrevi com vocês a contagem aqui do paramagnético de 2 estados, né, mostrei para vocês como é que foi feita a conexão com a termodinâmica a partir da entropia. Depois disso, obtive uma equação de estado, obtivemos a energia, né? A partir da energia a gente discutiu sobre a magnetização do sistema, né? Vimos que qualitativamente a magnetização realmente respeita o que a gente espera, ok? Depois disso, calculamos a suscetibilidade magnética e ainda provamos, né? Mostramos, chegamos aqui na lei de Curie. Tudo isso a partir de uma análise estatística. Então perceba como a análise estatística de sistemas termodinâmicos é muito relevante. A gente conseguiu obter muita informação a partir dessa análise de ensemble microcanônico. Tudo isso daqui saiu da onde, num ponto de vista mais fundamental, tudo isso daqui saiu de uma contagem de estados, né, que foi uma distribuição binomial no caso. Então perceba, né, já deve estar claro aqui para todo mundo que a descrição estatística ela é muito poderosa, ela permite a gente discutir muita coisa. E nesse caso daqui, olha só, a gente discutiu não só coisas térmicas, né, mas a gente também chegou em uma discussão, né, que inclusive faz uma convergência com o eletromagnetismo. Então, enfim, né, esse, no caso, seria então o nosso segundo sistema a ser tratado, okay, que foi um paramagnético de 2 estados. Na próxima aula, eu vou fazer ainda um tratamento muito semelhante com esse daqui, então vai ser um tratamento muito mais rápido, ok? Que vai ser um tratamento mais geral para sistemas de 2 níveis, ok? No caso aqui, né, o paramagnético de 2 estados, ele é um sisteminha de 2 níveis, só que, no caso, um sistema de 2 níveis com interação magnética e tudo, enfim, eu vou fazer um tratamento geral, né, para qual que vai ser a entropia de um sistema de 2 níveis. Para inclusive mostrar, né, que todo sistema de 2 níveis também vai ter temperatura negativa, enfim, vai ser só uma generalização desse caso, ok? Um pouco mais simples por ser uma generalização. E aí depois, né, a gente já parte de fato
para os espaços de fase clássicos para a gente poder tratar o gás ideal, que aí sim vai ser a descrição mais difícil que a gente tem aqui, vai ter muita coisa para discutir, paradoxo de Gibbs, enfim, tem muita coisa ainda rica para a gente ver ao longo dessa nossa segunda aula de ensemble microcanônico.